Vamos então resolver a ficha número 38 sobre frações. Esta ficha tem 3 perguntas. Vamos começar então aqui pela nossa primeira pergunta. Liga a parte pintada de cada figura à fração correspondente. Portanto, temos aqui 5 figuras, portanto, 1, 2, 3, 4, 5, e temos aqui 5 frações. O que se pretende é fazer a ligação da figura com a respectiva fração. Para isso, tens que ter em conta o que é uma fração, a sua representação geométrica e como é que nós relacionamos o numerador e o denominador da fração com a sua representação geométrica. Pôs o vídeo para resolver a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. No primeiro caso, temos esta figura aqui. Então podemos dizer que o todo ou unidade foi dividido em duas partes iguais. Portanto, 1, 2. Quantas partes é que nós estamos a selecionar? Apenas uma, não é? Estamos a selecionar uma parte de duas. Então qual é a fração correspondente a esta representação geométrica? Temos então o todo dividido em duas partes. Portanto, qual é o denominador igual a 2? É neste caso este. E estamos a selecionar ou a considerar apenas uma dessas duas partes. Portanto, a fração é 1/2, não é? Portanto, 1/2 significa a seleção de uma de duas partes. 1/2 significa metade de. A metade do número é esse número a dividir por 2. Portanto, neste caso é a figura a dividir por 2. Certo? 2 a dividir por 2 é exatamente 1. É a parte que nós estamos a considerar. Vamos à segunda figura. Temos este retângulo dividido em 4 partes. Não é? Portanto, o todo ou a unidade está dividido em 4 partes iguais. E estamos a considerar apenas uma das partes. Qual é o denominador igual a 4? O único denominador igual a 4 é este. Portanto, não há dúvida. Estamos a considerar uma parte de 4. Ou seja, a relação da fração com a figura geométrica é exatamente esta aqui. Portanto, temos 1/4 significa a seleção de uma parte de 4. 1/4 significa 1/4 de. 1/4 de um número é o número a dividir por 4. Neste caso, 1/4 de 4 é 4 a dividir por 4, ou seja, exatamente 1. Vamos passar à seguinte, mas antes disso vamos ver a relação de equivalência. Se nós tivermos uma figura geométrica deste tipo, em que a unidade ou o todo está dividido em 9 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 partes, que é o denominador, e estamos a considerar apenas 3 partes, que é o numerador, podemos decompor esta figura em 3 figuras. Isto é, selecionamos um quadrado da primeira linha, mais um quadrado da segunda linha, mais um quadrado da terceira linha. Portanto, cada uma das figuras continua a estar dividida em 9 partes, portanto, 9 partes, 9 partes, 9 partes, e estamos a considerar apenas uma parte em cada figura. Portanto, uma parte aqui, de 9, mais uma parte de 9, mais uma parte de 9, certo? Então podemos dizer que 1 nono, mais 1 nono, mais 1 nono, é exatamente igual a 3 nonos. É ou não é? Então, vamos decompor este 3, este 9. Na tabuada dos 3, 3 é igual a quanto? A 3 vezes 1. Na tabuada dos 3, o 9 é igual a quanto? A 3 vezes 3. Repara, tens uma fração em que o numerador é uma multiplicação e o denominador também é uma multiplicação. Vamos dividir esta fração em duas, em que elas vão ser multiplicadas e cujas frações são aqui assinaladas. A primeira fração é 3 terços, que é a parte azul. A segunda fração é 1 terço, que é a parte rosa. Portanto, 3 vezes 1 é 3 vezes 1. 3 vezes 3 é 3 vezes 3. Portanto, temos a mesma coisa, certo? Agora, 3 a dividir por 3 o que é? É exatamente 1. Qualquer número multiplicado por 1 é exatamente igual a ele próprio. Portanto, 1 terço vezes 1 é exatamente igual a 1 terço. Então, podemos dizer que 3 nonos é igual a 1 terço. É ou não é? Portanto, são equivalentes. Ora, vejamos melhor ainda. Temos 3 nonos. Selecionar 3 quadrados de um total de 9 é a mesma coisa que selecionar um quadrado de uma destas linhas. Ou da primeira, ou da segunda, ou da terceira. Então podemos dizer que 3 nonos é exatamente igual a 1 terço. Isto é, selecionar 3 partes de um total de 9, cá está, 1, 2, 3 de um total de 9, é a mesma coisa que selecionarmos uma parte da 3. É ou não é? Portanto, 3 nonos e 1 terço são frações equivalentes, porque representam o mesmo número. Selecionar 3 partes de 9 é a mesma coisa que selecionar uma parte de 3. Vamos então resolver a terceira figura. Nós já vimos que na terceira figura nós temos 3 partes selecionadas de um total de 9 e sabemos que 3 nonos é exatamente igual a 1 terço, como nós já vimos, não é? Selecionar 3 de 9 é a mesma coisa que selecionar uma de 3. Então, o total
foi dividido em 9 partes e consideramos apenas 3 partes. Isto é equivalente a 1/3, como nós vimos anteriormente. Correto? Ou seja, 1/3 significa a seleção de uma de 3 partes, uma de 3 partes, uma de 3, uma de 3 e uma de 3. 1 sobre 3 significa 1/3. 1/3 de um número é o número a dividir por 3. E 1/3 de 3 é exatamente 3 a dividir por 3, que é igual a 1. Certo? Vamos à figura seguinte. A figura seguinte está dividida em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 partes iguais. E estamos a considerar apenas uma parte. Cá está uma parte das 5. Portanto, a fração é exatamente 1/5. Portanto, 1 sobre 5 significa a seleção de uma de 5 partes. 1 sobre 5 significa 1/5 de. 1/5 de um número é o número a dividir por 5. E 1/5 de 5 é 5 dividido por 5, que é exatamente igual a 1. Vamos à figura seguinte. Está dividido em quantas partes? 1, 2, 3, 4, 5, 10 partes. Portanto, o todo está dividido em 10 partes. E estamos a considerar quantas partes? Apenas uma. Então, o único denominador igual a 10 é este. Portanto, não há dúvida que é a seleção de uma de 10 partes. Uma de 10 partes. É 1/10. Portanto, 1/10 significa uma de 10 partes. 1 sobre 10 significa 1/10. 1/10 de um número é o número a dividir por 10. Neste caso, 1/10 de 10 é 10 a dividir por 10, ou seja, igual a 1. Resumindo, temos então esta figura é 1/2, a segunda é 1/4, a terceira é 1/3, a quarta é 1/5 e a quinta figura é 1/10. Vamos à segunda questão. Faz a leitura da fração que tem maior denominador. Qual é a fração com maior denominador? Já vimos que esta tem denominador igual a 2, esta 3, esta 4, esta 10, esta 5. Então a maior é esta. 1/10 é a fração com maior denominador. Como é que se lê esta fração? Esta fração lê-se 1/10. Vamos à segunda pergunta. Um vidraceiro está a colocar vidros coloridos em 4 portas. Temos porta A, porta B, porta C, porta D. Os vidros colocados já são estes coloridos, os que estão em branco são vidros por colocar. Escreve as frações que representam o número de vidros colocados e o número de vidros não colocados em cada porta. Pouso o vídeo para resolver a questão e depois eu mostro a solução. Vamos então ver. A porta A, quantos vidros é que tem no total? Tem 1, 2, 4, 6, 8 vidros. Quantos vidros é que estão colocados? Estão 6 e faltam 2 por colocar. Então, vidros colocados será o número de vidros colocados será 2, 4, 6 sobre o total que são 8, certo? Isto é, a porta está dividida em 8 partes iguais, 8 vidros, não é? E nós estamos a considerar vidros colocados, portanto, 6 apenas desses 8. Ou seja, a fração que representa esta relação é 6/8. No segundo caso, temos vidros não colocados. Temos 2 vidros não colocados num total de 8. Portanto, o total será 8, que é exatamente o número de vidros da porta, e o número de vidros não colocados são 2. Portanto, a fração representada é 2/8. Certo? Vamos ao segundo caso, a segunda porta, a porta B. Vidros colocados. Quantos vidros é que tem esta porta? Tem 2, 4, 6, 8, 10 vidros. Quantos estão colocados? Estão apenas 8. Então serão 8 de 10, certo? Um total de 10, queremos apenas 8. Então serão 8 décimos. E vidros não colocados? Os vidros não colocados são apenas 2. Temos então vidros não colocados 2, num total de 10. Ou seja, 2 décimos. Certo? Na porta C, quantos vidros é que nós temos? Temos 3, 6, 9, 12, 15 vidros. Correto? Quantos vidros é que estão colocados? 3, 6, 9. Portanto, a porta está dividida em 15 partes iguais. É assim? E estão colocados 9 vidros. Portanto, a fração representada por esta relação é 9/15. Ou seja, 9 vidros considerados, 3, 6, 9, de um total de 15. Vidros não colocados, quais são? Temos 6, de um total de 15. Correto? Portanto, a fração é 6/15. Vamos à última porta, porta D. Quantos vidros é que tem no total? 2, 4, 6. Quantos vidros é que estão colocados? Apenas 2. Portanto, a relação de vidros colocados será
2 selecionados de um total de 6, correto? E vídeos não colocados serão 1, 2, 3, 4, 4 de um total de 6, correto? A porta está dividida em 6 vidros, 6 partes iguais, e vídeos não colocados são apenas 4. Portanto, a fração representada é 4 sextos. Resumindo, temos então a fração A sobre B, em que A é o numerador e B é o denominador. O numerador é o número de partes iguais selecionadas, isto é, vídeos colocados ou não colocados, e o denominador é o número de partes iguais do todo, ou seja, o número de vídeos de cada uma das portas. Portanto, na primeira porta, vídeos colocados são 6 oitavos, vídeos não colocados, 2 oitavos. Na segunda porta, temos 8 décimos, vídeos não colocados, 2 décimos. Porta C, portanto, vídeos colocados são 9 de 15 apenas, e vídeos não colocados são 3 e 3, 6, 6 de 15. Na porta D, temos 6 vídeos no total, colocados são 2, portanto 2 sextos é a relação de vídeos colocados e 4 sextos é a relação de vídeos não colocados. Faz a leitura da fração que tem maior numerador. A fração que tem maior numerador é esta, 9 sobre 15, e lê-se 9 quinzeavos. Antes de resolvermos o terceiro problema, vamos fazer aqui um resumo de como deve ser lida as frações. Para isso precisas conhecer 3 regras. A regra 1 diz-nos o seguinte: como é que nós devemos ler frações cujo denominador é menor que 10? Isto é, denominador igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 ou 9. A segunda regra diz-nos como é que nós devemos ler frações com denominador múltiplo de 10. E a terceira regra ensina-nos como é que nós devemos ler frações com denominador maior que 10. Vamos então ver uma regra de cada vez. A primeira regra ensina-nos a ler frações com denominador menor que 10. Isto é, com um denominador igual a 2, a 3, a 4, a 5, a 6, a 7, a 8 ou 9, certo? Quando o denominador de uma fração for um número menor que 10, que é estes casos, a leitura é iniciada pelo numerador, seguido do denominador, e do seguinte modo, consoante o denominador. Vamos ver. Se for o denominador igual a 2, por exemplo, o numerador igual a 5, lê-se 5 meios. 2 é meios, 3 é terços, 4 é quartos, 5 é quintos, 6 é sextos, 7 é sétimos, 8 é oitavos, 9 é nonos. 2 terços, 2 sobre 3 é 2 terços. 3 quartos é 3 sobre 4. Temos aqui 4 quintos, que é 4 sobre 5. 5 sextos, que é 5 sobre 6. 3 sétimos, que é 3 sobre 7. 7 oitavos, que é 7 sobre 8. E, por exemplo, 6 nonos, que é 6 sobre 9. Portanto, as frações leem-se sempre desta maneira. Começamos pelo número do numerador, lendo o número, e depois, consoante o denominador, nós lemos ou meios, ou terços, ou quartos, ou quinto, ou sextos, ou sétimos, ou oitavos, ou nonos, consoante seja 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Correto? É muito simples, não é? É só preciso perceber estes casos em particular. A segunda regra, leitura de frações com um denominador múltiplo de 10. Isto é, múltiplo de 10. Por exemplo, 10, 100, 1000, 10.000. Quando o denominador de uma fração for um número maior que 10 e múltiplo de 10, a leitura é iniciada pelo numerador, seguido do denominador e do seguinte modo, consoante o seu denominador. Por exemplo, 5 sobre 10 é décimos, 10 é décimos, 100 é centésimos, 1000 é milésimos, se for 10.000 é décimos de milésimos. Portanto, 5 décimos, se for 8 sobre 100 é 8 centésimos, se for 23 sobre 1000 é 23 milésimos, se for o denominador igual a 10.000, por exemplo, 37 sobre 10.000 é 37 décimos de milésimos, correto? Portanto, e para já ficas por aqui. Não é? A terceira regra, leitura de frações com um denominador maior que 10. Quando o denominador de uma fração for um número maior que 10 e não múltiplo de 10, a leitura é iniciada pelo numerador seguido do denominador e com a palavra avos. É um substantivo masculino que designa cada uma das partes iguais em que o todo ou a unidade foi dividida. Por exemplo, a fração 5 sobre 11 lê-se 5 onzeavos. A fração 11 sobre 15 lê-se 11 quinzeavos. A fração 5 sobre 12 lê-se 5 dozeavos. A fração 13 sobre 27 lê-se 3 27avos. Lê-se 18 45avos.
Vamos finalmente resolver o último exercício, o terceiro. Traça no quadriculado um segmento de reta CD que represente 3/4 da unidade. Pousa o vídeo para resolveres a questão, depois eu mostro a solução. Vamos então ver. A nossa unidade, que está aqui desenhada no quadriculado, é um segmento de reta com um comprimento igual a 12 quadrados. Portanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 quadrados. Se nós pretendemos desenhar um segmento de reta com 3/4 do seu comprimento, o que é que significa 3/4? Significa que o todo ou unidade está dividido em 4 partes iguais. É o denominador, neste caso o 4. Pretendemos selecionar apenas 3 dessas 4 partes, correto? Então vamos dividir a unidade em 4 partes. Temos aqui 1, 2, 3, 4. Portanto, se a unidade está dividida em 4 partes, significa que cada parte vai ter 3 quadrados, não é? 12 a dividir por 4 dá 3. 1, 2, 3, uma parte. 1, 2, 3, segunda parte. 1, 2, 3, terceira parte. 1, 2, 3, quarta parte. O segmento de reta está, portanto, dividido em 4 partes iguais, porque cada parte é igual ao lado de 3 quadrados, ou seja, 12 dividido por 4, como já dissemos. Se pretendemos selecionar apenas 3 das 4 partes, então temos o segmento de reta CD que começa aqui neste ponto, no ponto C, e termina ali no ponto D. Portanto, e é constituído apenas por 3 partes iguais às 4 da unidade. Portanto, 1, 2, 3 partes. Resumindo, 3/4 significa que o todo da unidade está dividido em 4 partes iguais, isto é o denominador, e que o número de partes iguais selecionadas são 3, é o numerador. Dividindo então a unidade entre partes iguais e selecionando apenas 3 dessas 4, obtemos o segmento de reta CD.